paz, Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em João, capítulo 12, verso 47 em diante. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão de falhas, pensamentos e omissões. Senhor, renova a nossa força, repreenda todo o mal, toda armadilha e toda cilada. Apresentamos a nossa casa diante de Ti, Senhor. Guarda os nossos, Senhor. Guarda a nossa vida. Guarda, Senhor, a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. No nome de Jesus, a palavra do Senhor diz assim: Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: o que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais, isto é, muitos milagres ali, eles davam muitos sinais. Depois do quê? Depois da ressurreição de Lázaro. Ali, os principais, os sacerdotes, os fariseus, eles, junto com os saduceus, se uniram para ir contra Jesus, porque Jesus dava sinais de algo muito maior, sinais de algo eterno, sinal de algo de um reino que o homem não pode dominar, sinal de uma coisa que o homem não pode ter controle. Quantas das vezes é assim na vida de um cristão, de uma irmã e de um irmão, que ele começa a manifestar aquilo que é do reino, aquilo que Deus tem trazido, aquilo que nós não temos controle, aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. E se juntam então ali, os saduceus e os fariseus, aqueles que nem têm os pensamentos iguais, aqueles que não concordam em muitas das coisas. Enquanto um concordava com ressurreição, o outro não. Enquanto um concordava em dar ali, pagar os impostos, o outro não. Enquanto uns estavam na classe baixa, média, o outro estava na classe superior. Eles se uniram contra Jesus, porque Jesus, ele dava muitos sinais de que o homem, ele podia ter um certo limite, ele conseguia aquilo que é normal e natural, mas aquilo que é sobrenatural é do reino de Deus. É dando sinais de que nós não estamos somente aqui por passagem, que não é somente no material que nós temos que focar. Jesus mostrava algo eterno. Jesus apontava para a salvação, para o reino de Deus. E isso causava fúria, ali nos fariseus e nos saduceus. Eles se unem contra Jesus. Eles se unem, por mais que eles fossem inimigos, para destruir ao rei Jesus, como se eles conseguissem, mas não podem. Isso que o inimigo fica furioso. Ele não pode tocar naquilo que é eterno e poderoso. Eles não podiam, por mais que matassem a carne, eles não poderiam ali ter controle do Espírito de Deus, Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Então, se nós deixarmos Jesus, ali estavam afirmando que todos iriam crer, nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Veja, exatamente o que eles temiam veio sobre eles, Foi exatamente isso que aconteceu. Os romanos ali foram, rejeitaram Jesus e essa rejeição causou tudo isso, Porque eles estavam cegos espiritualmente. Tudo aquilo que eles temiam, que os romanos viessem e tirassem a nação deles, tirassem o lugar deles na nação, foi o que aconteceu. Aquilo que eles estavam temendo, e não se render totalmente a Jesus, ao reino eterno, porque eles estavam cegos espiritualmente, veio sobre eles. E quando nós olhamos para esse versículo, nós podemos entender que nós temos que nos lançar inteiramente à vontade de Deus e não com a nossa capacidade humana. Quando nós nos esforçamos tanto a fazer coisas na força do nosso braço e não permitimos Deus estar no controle, nós estamos fadados à derrota. Porque aquilo que aqueles homens tanto temiam foi o que realmente aconteceu com eles. Porque eles estavam cegos espiritualmente. E Ceifás, e Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano,
disse-lhes: vós nada sabeis. Então esse, né, sacerdote aqui, de uma certa forma, em um posto político ali, ele foi usado para dizer, ó, vós nada sabeis, né? Então vocês não estão entendendo, né, o que nós estamos sofrendo de afronta. Ó, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, que não pereça, para que não pereça toda a nação. Então ele estava dizendo, olha, convém que alguém pague o preço por esse povo, né, para que nem toda a nação venha sofrer as represárias. Ora, ele não disse isso de si mesmo, por mais que ele pensou que ele estava falando na carne dele ali, né, dizendo, olha, é melhor que Jesus sofra do que todos nós venhamos pagar esse preço. Ele estava sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para dizer isso, né? Porque nem ele, ó, ora, ele não disse isso de si mesmo, mas o Espírito de Deus usou ele para revelar aquilo. Mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Então ele, falando ali de uma forma que ele estava profetizando, né? Na verdade, isso traria a vida eterna, isso traria salvação, isso traria remissão, né, de todos os pecados ali da humanidade. Ele não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então agora ele profetiza dizendo não somente pela nação nossa, mas para todos os filhos de Deus que andam dispersos, tanto judeus quanto gentios, né? Então ele estava falando aqui de uma nova aliança. Ele não tinha noção, ele não falava por si mesmo, mas pelo poder do Espírito de Deus. Pode ser que ele não tinha total noção de que era o próprio Deus falando na boca dele, mas ele falava: vocês não sabem, vocês não têm entendimento de que é necessário um homem sofrer, um homem passar, né, por todo o sofrimento, por toda a perseguição, para nos dar uma garantia de vida eterna, né? Mas sendo ele sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Então, né, aqui foi uma ordem de Deus, foi uma ordenança de Deus, né? Então que por mais que o homem tentasse parar o propósito de Deus, pensando que estava punindo Jesus de algo que ia cessar ali, né, todo a bênção que Deus tinha para derramar sobre os pequeninos, sobre aqueles que são necessitados e carentes de uma atenção de Deus. Porque ressuscitar Lázaro foi algo tão grandioso que não tinha como abafar, não tinha como deixar de negar a deidade de Jesus. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, foi algo tão poderoso e tão grande que já fazia mais de 3 dias Lázaro morto ali. Não tinha como o homem negar que foi o próprio Deus. Foi algo que eles não puderam conter. E eles pensando que, né, aqueles saduceus e os fariseus que matando Jesus, eles estariam calando, estariam cessando todo aquele poder, mas eles estavam muito enganados. Aquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz perpetua até hoje, né? E traz-nos a esperança de uma vida eterna. Como eu disse, como Deus falou conosco ontem, né? Usando a minha vida, que os milagres são sinais de Deus. Os milagres são algo transitório, porque nós recebemos um milagre, mas isso não é eterno, porque nós vivemos uma vida terrena. O que Deus tem eterno, todo milagre aponta para algo eterno, algo poderoso, algo grande, que nós não temos controle. Todo milagre que você vive hoje, um dia ele vai cessar, porque é aqui na terra, mas aquilo que é eterno é aquilo que causa a conversão, que causa a alegria de ser salvo por Jesus Cristo. É algo que nós não podemos explicar, é algo que nada nem ninguém pode tirar de nós. É algo que o homem pode debater com palavras, né, impor situações, como os discípulos pagaram com a própria vida ali, evangelizando, sendo presos, sendo massacrados, morrendo por amor do evangelho, porque apontou para algo eterno em que o homem não tem controle. Que nós venhamos ficar com o que é eterno e não com o que é terreno. Que nós venhamos estar firmados em Cristo Jesus. Que nós venhamos estar alicerçados na rocha
que é Jesus Cristo de Nazaré, que nós venhamos ter verdadeira convicção daquilo que vale a pena. Sim, Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, mas que nós não venhamos querer viver somente a abundância terrena, não se importando se está passando por cima de alguém, se está, né, ali infligindo os princípios da lei de Deus, mas que nós venhamos olhar para aquilo que é eterno. Isso que eu estou fazendo agrada a Deus, isso agrada ao meu Senhor, porque o que nós estamos em busca é de uma corrida para uma vida eterna. Então, né, e não somente pela nação. Então nós temos aqui, né, que essa nova aliança de Jesus, que é a cruz, é o que estabelece a igreja até os dias de hoje. Então, ele estava correto, ele estava certo, Deus testificou através da boca dele e vem testificando do que o que Jesus fez, né, foi para reunir em um só corpo, né, os membros, né, que são os filhos de Deus, aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. É necessário declarar com a tua boca que você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. E para você fazer parte desse convênio, dessa nova aliança em Jesus Cristo, aleluia. Assim, desde aquele dia, consultavam-se para o matarem. Ao invés deles olharem para o Jesus como Senhor e Salvador, eles queriam matá-lo. Rejeitaram Jesus. Não o aceitaram como Deus, como Salvador. Verso 54 diz: Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. Veja, depois da ressurreição de Lázaro, né, esse grande milagre, Jesus já não podia andar no meio da multidão. Jesus já tinha que se retirar, não podia andar no meio dos judeus, porque ele não era bem visto. De vez a pessoa ficar alegre com um grande milagre, de um grande manifestar do poder de Deus, eles queriam aniquilar Jesus, porque eles queriam estar no poder. Eles temiam perder o poder ali, uma autoridade terrena. E eles foram contra aquilo que era eterno. Aleluia. Então, ele foi ali para a direção de Betel, né? Jesus, ele se retirou, né, para que ele não fosse afrontado, porque ainda não era o tempo. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Então, eles tinham que ir, né, antes da Páscoa para fazer uma limpeza, uma cerimônia de limpeza, né, ali, por eles terem tocado em algo imundo, ter cometido algum pecado, ter tocado em alguém que estava morto, para se cumprir a Páscoa, o ritual da Páscoa, que a verdadeira Páscoa para nós hoje é Jesus Cristo de Nazaré, né? É o nosso Jesus que se deu por nós. Ele é o Cordeiro manifesto, o Cordeiro que era preparado na Páscoa, em que apontava para a libertação deles do Egito. Jesus foi o Cordeiro que foi ali, né, manso e humilde na cruz, para nos resgatar de um lamaçal de pecado, para nos dar a libertação de um Egito espiritual. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece, não virás à festa? Então eles procuravam Jesus ali, né, para que ele fosse detido. Eles falavam: ele não vai vir nessa festa tão importante, nessa festa tão, né, maravilhosa, ele não vai vir, né? Parece que ele não virá à festa. Eles se perguntavam, se indagavam, né? Por que ele não viria, né? Sendo que todo judeu tinha que ali cumprir, né, celebrar essa festa da Páscoa. E eles estavam ali como lobos, procurando o cordeiro. Aleluia. E quantas das vezes o cristão está assim? Quantas das vezes o cristão está assim como, né, essa ovelha, sendo perseguida por lobos em pele de cordeiros? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse
para que o prendesse. Então ali nós vemos que muitas, né, centenas e milhares de pessoas ali, eles rodeavam ao Senhor Jesus, eles estavam procurando, muitos desses não estavam só procurando Jesus para denunciá-los, né, aos principais sacerdotes. Não, muitos deles que estavam indagando a respeito de Jesus queriam também experimentar do milagre da vida, experimentar de uma cura na alma, de experimentar de algo que eles necessitavam e que os governos não podiam fazer por eles. Porque onde Jesus passava havia milagre e todos eram curados. Todos que buscavam com fé recebiam esse milagre de Jesus. Que nós venhamos todos os dias ser grato pelo milagre da vida, ser grato pelo milagre da salvação, ser grato por tudo que Jesus fez por nós na cruz, ser grato porque todos os dias é um milagre da minha e na tua vida. Eles ali estavam procurando a Jesus, muitos deles, para escutar, para ser curado, para ser transformado, né? Mas muitos também procuravam com a tarefa de prender a Jesus. E talvez não seja diferente na tua vida. Talvez você saiba que você carrega algo grande dentro de você, porque todo cristão tem algo grande e poderoso dentro dele, que é o Espírito Santo de Deus. Você tem algo de bom, por mais que você pense que você é pequenino, você tem algo de bom para derramar sobre outras vidas, porque não é a teu respeito, é a respeito daquilo que você carrega, que é o Espírito Santo de Deus. Assim como muitos vão querer ouvir para aprender, muitos vão estar atentos para um olhar voltado para você, para te acusar, para ver o que eles podem tirar ali de acusação, para te entregar, para te pisotear. E assim era com Jesus. Muitas das vezes nós nos sentimos assim: Senhor, eu nem falei nada demais. Senhor, eu estava apenas ali para ser o conforto, um braço, uma mão estendida, e de repente veio o levante. Senhor, eu não fiz nada no meu trabalho, eu estava lá cumprindo o meu dever, e de repente vem um levante contra a minha vida. Não é a respeito da tua pessoa, não é a respeito de que você é indigno de estar no meio de outras pessoas, não. Isso tem a respeito daquilo que você carrega dentro de você. Muitos vão querer se aproximar para conhecer e saber por que essa pessoa ela conquista, por que essa pessoa, mesmo na dificuldade, ganhando pouco, ela prospera. Quero saber o que ela tem de bom. Muitos vão querer saber o que você tem de bom, que você consegue prosperar, ser abençoado, ser curado, que aonde era sinal de derrota, Deus derrama a bênção, a Shekinah, aonde tinha um decreto de falência, de morte, você recebe a vitória, a cura, a libertação. Eles vão querer se aproximar para conhecer da onde é a fonte, mas vai ter muitos como esses, né, ali fariseus e saduceus que se uniram, mesmo não sendo amigos, para entregar Jesus, para derrotar Jesus, como se eles pudessem. Muitos, né, vai estar assim, querendo saber da onde você encontra força, da onde você encontra, né, fôlego para continuar quando tudo parece que está perdido. E vai ter muitos que vão estar ali querendo te diminuir, te pisotear, te perseguir, te analisar para te apontar. Mas fique com a palavra de Deus. Você vive para algo muito maior. Você vive para algo tremendo, algo poderoso, que o homem, ele não pode ter controle. Aleluia, porque aquilo que levanta pessoas que admira, também levanta o inimigo querendo te destruir. Mas nenhum desses está no controle da tua vida. Porque quem está no controle da tua vida tem que ser Jesus, tem que ser o Espírito Santo de Deus, tem que ser o Deus soberano, o grande eu sou. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Então, eles estavam determinados, né, que ele deveria ser detido, que ele deveria ser morto. E a todo custo, eles queriam a derrota de Jesus, né? E isto ali levou Jesus à cruz. Mas quando eles pensavam que estavam tendo a vitória, enquanto eles pensavam que eles estavam ganhando, na verdade, quem estava ganhando era o reino de Deus. Que aquilo que tanto os profetas do Antigo Testamento almejavam, que era a vinda do Messias, que tanto foi anunciado,
Agora eles estavam cegos, que eles não conseguiriam ver, não conseguiram ver, que era o próprio Deus trazendo a redenção, a salvação, a vida eterna. Tantos sinais e maravilhas, e eles não conseguiam entender, mas era necessário Jesus passar, como foi dito, né, ali por Caifás, que era necessário um homem morrer, né? Era necessário, ó, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Então era necessário alguém ali pagar esse preço. E esse preço para que não pereça toda a nação e nem todos os povos da terra, né? E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então não era só por uma nação, mas era para todo aquele que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Aceita a nova aliança, é aonde se estabelece a igreja de Jesus Cristo, é aonde se estabelece o poder da glória de Deus, que agora não habita fora. Aquilo que tanto os profetas no Antigo Testamento almejava, a presença do Espírito de Deus habitando em cada um daquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, agora ia se cumprir com Jesus passando pela cruz. Nós estamos num tempo em que se aproxima a Páscoa de Jesus Cristo, que se aproxima, né, essa comemoração. Você tem que comemorar, porque Jesus, ele não se encontra morto, ele está vivo. Ele está vivo. E ele reina. Ele continua a todos os dias a renovar mentes, coração, a curar, a libertar, a dar sinais, né, de maravilhas. Ele dá sinal todos os dias, nos apontando para algo muito maior. Jesus, ele veio e fez esses sinais, como eu disse, não foi eterno. O que foi eterno foi o que Jesus fez por nós na cruz. Isso foi eterno. Agora, toda a cura física que Jesus fez, né, ela não foi eterna, porque todos eles se findou, né, até a volta de Jesus, e eles receberão seu galardão, serão ressuscitados com um corpo glorioso, assim como nós cremos no nome de Jesus. Então, Jesus nos apontando para algo muito maior. Aquilo que Jesus passou na cruz foi propósito de Deus, como ele disse quando ele foi no Getsemane: Senhor, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se for da tua vontade, né, então me ajuda, né? Então, se for, contudo, seja feita a tua vontade. Quer dizer, por mais que doa, Senhor, ele doía em Jesus toda a rejeição, doía em Jesus saber que todo o pecado de uma humanidade viria sobre ele, sendo santo, sendo Deus, sendo puro, iria levar sobre ele toda a culpa. Dói em nós quando alguém aponta algo que nós não fizemos, nos calunia, fala mal, nos persegue, dói em nós, né, pelas acusações. Imagina o quanto doía no nosso mestre, nosso Jesus, ele sendo santo, e foi calado, manso e humilde para o madeiro. Jesus, ele nos salvou. Ele nos salva quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Mas cabe a nós, todos os dias, pedir Espírito Santo de Deus. Eu sei que o Senhor está aqui dentro de mim. Então reaviva minha alma, renova minhas forças, transforma-me, Senhor. Que eu venha ser um manso, que eu venha ser sábio, que eu venha ser calmo, que eu não venha ser o acusador, mas que eu venha, Senhor, me disciplinar diante de ti, que eu venha ser moldado pelo poder do teu Espírito, Senhor, que o Senhor venha ter livre acesso e tirar todas as amarras, todos os pensamentos que não te agrada, Pai, tirando tudo aquilo que não é de ti, de dentro de mim, que o Senhor cresça, Senhor, e que o meu eu, Senhor, desapareça, que o Senhor possa ter controle da minha vida e da vida de todos os meus irmãos, Senhor. Pai, que todos os dias nós venhamos entender que Jesus foi perseguido. Jesus, ele passou por aquele processo para algo muito maior, para nos trazer uma vida e vida em abundância, porque ele conquistou todas as coisas por nós lá na cruz. Ele conquistou tudo. Nós temos que tomar posse no nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus. Assim como existiam milagres, que você possa ser ousado no nome de Jesus, ousado em declarar a cura
aonde o homem diz que não tem cura. Declarar ali a bênção, a prosperidade, aonde você olha e vê falência, aonde você olha e vê derrota. Que você possa declarar vida salva, curada e liberta, quando tudo diz ao contrário. Que você possa declarar as bênçãos do alto céu sobre aquele que está na sarjeta. No nome de Jesus Cristo. Que você venha usar a autoridade que há no nome de Jesus. A autoridade de filha e filho amado. Que você possa se levantar como filha amada de Deus na tua casa, declarando a bênção, abrir sua despensa e falar: Senhor, meus olhos não veem, mas eu declaro as bênçãos do alto céu, a prosperidade, a abundância. Senhor, o diagnóstico é esse, mas eu declaro eu curado no nome de Jesus. Que você possa exercer dessa autoridade que há no nome de Jesus. Mas contudo, como Jesus orou naquele Getsemane: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é perfeita, é agradável e, contudo, nós temos que ficar com a vontade de Deus. Que a vontade de Deus prevaleça na minha e na tua vida e que nós possamos aceitar ela com alegria, com amor, sabendo e crendo que tem algo muito maior guardado para mim e para você, uma vida eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa ter falado ao teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do nosso Deus.